primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta. Bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do podcast Arroz, Feijão e Clima, onde a gente se propõe a falar dessa relação entre a produção de alimentos, a segurança alimentar, a agenda climática, a transição energética. São vários assuntos que permeiam a economia do Brasil e também, claro, a nossa vida enquanto consumidores. Por isso que esse é um espaço para a gente dialogar sobre como essas coisas se cruzam, como esses assuntos têm tudo a ver com a nossa vida e tem tudo a ver com COP30. Então, como você sabe, o Arroz, Feijão e Clima ele é itinerante. A cada momento a gente está num lugar, te contando uma história, apurando uma informação onde ela acontece, e ela está acontecendo aqui em Belém do Pará. Está acontecendo na COP30. Então, a gente está gravando esse episódio numa agenda paralela à agenda oficial da COP30, falando, acompanhando muito de perto a questão do financiamento climático, que a gente já vem explicando para você aqui no Arroz, Feijão e Clima há um tempo, tanto aqui nos vídeos, mas também lá no Instagram. E dessa vez estamos recebendo, e na verdade ela está nos recebendo aqui na sede, no escritório do Itaú, aqui em Belém do Pará, Luciana Nicola. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço. Ela é diretora de Relações Institucionais e Sustentabilidade do Itaú, está acompanhando a COP desde o comecinho. Sim. E vamos fazer um exercício aqui de entender que rumos tomar depois da COP. A gente ainda, né, como eu falei, estamos gravando sem saber ainda documentos finais, grandes decisões, mas já dá muito para trazer coisas boas que estão acontecendo, diálogos produtivos, assuntos que estão mostrando que a gente está evoluindo, né, Luciana? Acho que esse é o grande... E lembrar que a COP não termina aqui, né, nos últimos dias. Perfeito. A gente vai até novembro com a presidência da COP, né? Então temos tempo para levar muito das discussões que estão acontecendo aqui para implementação ao longo de um ano todo de 2026. Excelente, é isso, bem lembrado. Até porque, só para a gente resgatar, né, o que a Luciana acabou de falar, isso sim, a COP ela é um evento, mas existe todo um desenrolar de conversas, diálogos, encontros, documentos ao longo dos anos, né? E aí, ao longo de 2026, então, o Brasil segue nessa presidência e segue, então, com a responsabilidade de levar o que sair daqui adiante, né? Exato. E um dos temas, como a gente tinha falado, é financiamento climático. Então, eu queria começar, primeiro de tudo, te perguntando como que você define o termo financiamento climático, o que é, nas suas palavras, na compreensão do Itaú, o que a gente está falando quando o financiamento climático é a pauta central e o que de fato está sendo discutido, então, aqui na COP30. Quando a gente fala de financiamento climático, o que é na prática, né? Para onde a gente tem que olhar? Bom, o financiamento climático é um olhar de como que você direciona uma economia para o que ela é hoje, né, quando você financia todos os setores da economia real, para que ela seja uma economia mais voltada para ser uma economia de baixo carbono, mais verde e mais inclusiva. E quando a gente fala de financiamento climático, a gente também tem que pensar na justiça climática, na transição justa, né? Então todos esses componentes são super importantes. Quando a gente traz para a discussão no âmbito da COP, eu acho que ao longo das últimas COPs a gente ficou muito pautados nas necessidades para essa transição ocorrer, né? Então se fala no número de 1,3 trilhões de dólares necessários para a transição quando você olha para todas as geografias, principalmente para países em desenvolvimento que têm mais dificuldade em, de fato, fazer essa transição de fluxos, porque no fundo é como se você pegasse o fluxo financeiro que você tem hoje para as atividades ainda não alinhadas à descarbonização, a essa transição, e aos poucos você vai fazendo esse fluxo acontecer e, de fato, para setores que já estão encontrando o espaço da descarbonização, né? Quando você fala em países em desenvolvimento, ele tem uma dificuldade maior em fazer isso sem, de fato, ter ali um desequilíbrio econômico, de fato, sem deixar ninguém para trás, quando você pensa numa indústria, muitas vezes ainda muito dependente de combustíveis fósseis ou de práticas que não estão nesse processo ainda possível de descarbonização, né? Mas sempre a pauta foi dos recursos dos governos para um fundo, né, para a gente chegar a 1,3 trilhões de dólares. A gente avançou até a última COP em Baku em 300 bilhões, ou seja, tinha uma distância grande, né?
Só que quando a gente olha, eu acho que mudando o fit da COP para uma agenda mais de implementação, de ação, né, o que a gente vê é que não vai ser suficiente só o recurso dos governos, né? A gente precisa aqui dos bancos multilaterais, que trazem capital catalítico, aquele capital, né, que você consegue ter mais tempo, com taxa diferenciada, condições, né, condições diferenciadas, exato, a necessidade ali de quem está. as necessidades, e muitas vezes em projetos que você sabe que ou vai ter um retorno de longo prazo, ou que ainda são coisas que estão sendo escaladas, que estão criando maturidade. E uma outra coisa que também ficou muito claro nessa COP, que a gente não pode deixar a iniciativa privada de fora, que, por exemplo, o sistema financeiro de cada país já contribui muito com recursos, né? Se você for olhar para o próprio Itaú, a gente tem uma meta de destinar R$1 trilhão até 2030 para o financiamento sustentável. Então, se você pega os bancos comerciais tradicionais, eles também hoje têm seus compromissos net zero e têm canalizado o recurso para a descarbonização. Então, tudo isso acaba compondo um conjunto de financiamento necessário para que cada país cumpra suas NDCs e que a gente chegue ao final no 1,5 grau que a gente precisa, né, manter o aquecimento do planeta. Exato. Interessante. E aí, como que a gente consegue explicar de uma maneira que, de fato, chegue na população? Porque ainda me parece que é uma discussão muito etérea. A gente estava até falando que nessa COP isso está um pouco mais factível, né? Os diálogos eles estão avançando para a implementação, como você traz esses números, mas como que isso chega, por exemplo, num produtor rural ou num consumidor? Como que isso pode se traduzir para benefício da sociedade também? Porque quando a gente fala de sustentabilidade, essa questão do econômico, do social, do ambiental, né? Proteção ambiental e crescimento econômico, eles caminham juntos, né? Isso. Mas eu acho que essa COP também foi muito feliz em trazer o tema de implementação, porque até as COPs passadas, concorda que era uma discussão muito mais técnica, que era muito mais para pessoas que estão nesse meio, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande de falar fora da bolha, porque a gente estava falando de dados baseados em ciência, a gente estava falando de metodologias sofisticadas, a gente estava falando de cenários de transição. É uma linguagem muito difícil de você descer para a massa, né? Exato. Tanto que no banco a gente sentiu essa dificuldade em conseguir chegar em todos os clientes, e a gente lançou uma campanha SD onde a gente convidou a Tamara Klink, que fez uma travessia agora, sim. que só foi possível por mudanças climáticas, né, pelo degelo acelerado que está acontecendo, para ela conseguir levar a mensagem para todo mundo, porque é uma pessoa jovem, tem uma linguagem que é mais acessível, né? Mas eu acho que a COP, quando você fala de implementação, você está falando de casos concretos. Então, você consegue falar para o produtor de coisas que acontecem no mundo dele. Você está falando sobre a terra, você está falando sobre práticas de regeneração, práticas sustentáveis, você está falando de equilíbrio econômico, de eficiência em produtividade. Aí ele consegue conectar as duas coisas e entender que muitas vezes uma prática que ele está colocando, seja na perspectiva de sustentabilidade, que ele vê que isso vai trazer mais eficiência para o negócio dele, ou muitos que estão fazendo por eficiência no negócio e que depois falam, nossa, mas eu estou contribuindo com a sustentabilidade. Então, quando você sai dos compromissos, das teses, das teorias, e você vai para a prática de falar casos concretos e que estão sendo escaláveis, aí você consegue chegar na massa, porque você está falando por setores que começam a entender, porque você sai do geral e começa a falar, agricultura regenerativa, matriz energética limpa, você está falando de saneamento básico, você está falando de coisas concretas onde você conecta mais, né? E até não só para o produtor, mas a pessoa na ponta começa a entender por que o café dela está mais caro, né? Ou porque você tem uma questão lá no sul, como teve a questão do arroz. Sim. Antes era difícil de você... cada vez mais Exato, visível. mais visível. Antes era difícil de você conectar as duas coisas, né? Hoje você já consegue fazer um pouco mais dessa conexão, porque você está falando de coisas mais concretas. Perfeito. O Itaú tem tomado esse discurso muito de ser esse banco da transição. Sim. E eu me pergunto o que isso de fato então quer dizer, né? Sim. Porque eu acho que é uma responsabilidade muito grande assumir um título assim, sendo um banco brasileiro que atua né, e, portanto, num país que desponta em muitas vertentes de sustentabilidade. A gente fala muito de agro aqui, né? Sim, pelo contexto, sim. mas existe tantos outros segmentos. Mas assim, o que isso significa na prática?
E qual que é o tamanho de responsabilidade disso, inclusive quando a gente olha para calcular o risco, né? Qual que é o limite entre o calcular o risco de uma atividade que pode, sim, por estar suscetível às mudanças climáticas, ela pode dar errado, chover menos, chover demais, perder a produção. Então, calcular esse risco num juros que seja atrativo exatamente para fomentar o financiamento climático. Não é um quebra-cabeça muito fácil de resolver, eu imagino, assim, né? Não, mas por outro lado, a gente não acredita numa postura que deixe ninguém para trás. A gente acredita que transição climática ele é uma jornada e você não consegue sair do ponto ideal que você tem hoje para, de fato, num ambiente onde você vai ter cada vez mais as práticas sustentáveis como o dia a dia, né? Porque hoje a gente está falando de projetos, de práticas sustentáveis. Amanhã a gente não vai estar mais falando sobre isso, porque isso vai ser o novo jeito do agronegócio brasileiro operar como um todo, assim como todos os setores da economia real, né? Mas quando você fala de jornada, você tem que entender que para essa jornada evoluir tem que ter viabilidade econômica. E como um banco, a gente entende muito disso, né? Então, o que a gente fez ao longo desses anos, né? Porque a gente aderiu a um compromisso de chegar a net zero em 2021 e a gente vem trabalhando intensamente nisso para entender que inovações financeiras eu tenho que ter, que produtos de acesso a práticas sustentáveis eu tenho que desenvolver. Para isso, a gente mergulhou fundo de entender quais são as dores dos nossos clientes, né? Quais são as tendências quando a gente olha os mapas do IPCC, quando a gente vê regiões que vão chover mais, que vão chover menos, que vão ter um aquecimento maior ou menor, né? Acompanhar toda a inovação que a Embrapa vem fazendo anos e anos para a agricultura. O seguro rural, que o seguro rural, produto também, né? porque o Brasil ele já vem exercitando isso há bastante tempo. Quando eu olho para outras geografias, eu não encontro a riqueza de iniciativas como eu vejo no Brasil, né? Então, entender o nosso cliente, conhecer as práticas sustentáveis, investir muita pesquisa e desenvolvimento, porque hoje a gente tem investido em grande parte da academia que vem fazendo pesquisa aplicada para a gente conseguir levar essas soluções também para os nossos clientes e entender que os nossos clientes passam pelos grandes, pelos médios e pelos pequenos. Como que o Itaú pode ser um agente para ajudar nesse processo de transição? Porque se eu ajudar no processo de transição, eu estou ajudando o país a cumprir sua NDC, eu estou ajudando o Brasil a ser uma referência para fora em boas práticas. Então, quando a gente se coloca como banco da transição, é porque a gente entende que é uma jornada e a gente não quer deixar nenhum cliente para trás. A gente não acredita em rompimento de relacionamento com clientes por essa pauta. A gente acredita que a ferramenta mais potente que o Itaú tem é o processo de engajamento desses clientes, mostrando que eu sei qual é a dificuldade dele na ponta, eu sei que a agenda ela é uma agenda de risco, mas ela também é uma agenda de oportunidade. E a gente hoje tem desenvolvido uma prateleira de produtos ESG no agro que tem comprovado um pouco o quanto a gente assumiu um caminho muito certeiro, né? Porque a gente já conseguiu destinar na nossa prateleira de produtos ESG no agro mais de 5 bilhões de reais. E projetos estão sendo super escaláveis como o Reverte, a gente lançou aqui na COP uma parceria com a Mosaic, um dos insumos gerados, os bioinsumos gerados pela Mosaic, como é que a gente fortalece, né, a tese de cobertura entre safras, para a gente ajudar os produtores, reter carbono no solo, ter mais resiliência do solo também. Então, é nisso que a gente acredita em ser o banco da transição para entender a necessidade do cliente, ter o melhor mecanismo financeiro e fazer muitos arranjos que, assim como o Reverte, como a Mosaic, a gente acredita que ter, de fato, grandes players que conhecem a cadeia é uma forma da gente chegar nos menores, nos médios e conseguir ajudar a cadeia como um todo. Sim, e essa disposição de pensar novos arranjos, eu acho que é o que precisa ganhar mais escala também, né? Super, é isso, sim, entender super. que os modelos que funcionam até hoje, que bom que funcionaram, mas agora talvez não estejam funcionando mais, ou nem tanto quanto poderiam, assim, eu estou pensando de uma forma bem ampla mesmo, até da prática da agricultura, é isso, uma nova prática, né, com mais ciência, com mais aplicação de insumos de maneira mais inteligente, né, toda uma questão de também ser uma adaptação para o produtor rural, né? Sim. E aí é isso que eu queria entender, quanto que vocês também acompanham aqui pela COP, você me disse que, né, já está participando da sua quinta, essa agenda de adaptação, porque isso é um financiamento climático que eu entendo que você está financiando
essa adaptação também, né? Não só lá na frente, mas esse caminhar, porque a safra está acontecendo. Exatamente. O cara não pode parar, né, ao mesmo tempo. Não pode. E eu acho que quando a gente fala do agronegócio, talvez seja um dos setores com mais medidas adaptativas, que até antes de entender que eram termos de adaptação, né? Porque quando você pensa, por exemplo, no trabalho que a Embrapa vem fazendo ao longo de muitos anos, gente, isso são medidas adaptativas para o agro, né? De pensar como aquela cultura se desenvolve com menos água, com menos temperatura. Quando que a gente imaginar que a gente ia ter vinhos premiados vindo do centro-oeste brasileiro, né? Quando que a gente ia pensar em recuperação, né, de áreas degradadas na Caatinga com vocação para frutíferas? Trigo no cerrado. Trigo no cerrado, né? Então, a gente já vem há muito tempo. O que a gente precisa, não acho que os arranjos não estão dando certo, mas eu acho que a gente precisa de mais arranjos agora, olhando para coisas mais específicas da cadeia, né? Porque eu acho pluralidades, exato. Eu acho que a gente tinha arranjos que eles eram mais amplos, e agora o que a gente vê é que você vai precisar de arranjos mais específicos para você mergulhar em cadeias específicas, né? Acho que o Reverte, quando a gente olha para a recuperação de áreas degradadas, ele nasceu olhando muito para o cerrado. Agora, com o edital do Ecoinvest, que eu acho que também um grande avanço que vai ajudar muito a gente deslanchar ainda mais com capital catalítico para alguns setores do agro, que com certeza ainda tem desafios e tem mais perguntas do que respostas sobre o processo de transição, né? Pode ajudar muito. Então, ter o Blended Finance, o capital público e privado, né, uma taxa de juros muito competitiva, ajuda a antecipar coisas que no presente seria difícil de projetos evoluírem por questões econômicas, né? E o que é muito bacana é que, além da linha do Tesouro, que é muito competitiva, a alavancagem necessária, que a gente foi buscar capital estrangeiro, a gente teve zero dificuldade, porque mostra em práticas robustas, né? O próprio edital, ele tinha ali uma série de KPIs específicos, como é que vai ser o monitoramento, traz muita transparência, padronização. Então, a gente vem evoluindo na linha do tempo e eu acho que isso é muito produtivo, que a gente consegue levar mais inovação para o agro, mas eu acho que a gente vai ter que cada vez mais olhar cadeias específicas e buscar esses arranjos. Eu acredito muito, depois do Reverte, assim, para a gente foi quase que mudou, né? Porque a gente olha e hoje fala, nada como, por exemplo, uma Syngenta que está na ponta com o produtor para ver o que precisa, o que funciona, o que não funciona. A Syngenta tem ajudado a reduzir o risco de crédito do Itaú, para que o Itaú possa dar uma linha de crédito com uma taxa e uma carência maior para o produtor. Então, é uma relação que fecha, que todo mundo ganha, né? Agora, essa nova parceria com a Mosaic, mas eu acho que tem espaço para muitos mais arranjos e, principalmente, com as grandes pontas de setor que conhece muito bem na ponta e que pode trazer esse conhecimento para o Itaú, né? Que a gente vem aprendendo muito, né? Obviamente que a gente vem estudando, a gente conhece só com os clientes individualmente, mas quando a gente pega esses grandes players da cadeia, a gente aprende com uma velocidade muito maior e tem muito um espírito de colaboração, que eu consigo ter uma penetração econômica numa cadeia mais rápido e o cliente consegue ter um crédito acessível para desenvolver a cadeia dele, né? Então, e com isso a gente preserva o meio ambiente, a gente evolui em reter carbono no solo, e aí você tem muitos ganhos ambientais nesse processo como um todo. Muito interessante, porque você falando desses novos arranjos, eu até lembrei de uma viagem que a gente fez recentemente para o Maranhão, para uma região onde, né, expandiu ali a produção de eucalipto, mas eles estão estudando exatamente esses vários arranjos, porque agora não é só o eucalipto por si só, é o eucalipto com espécies nativas, é o eucalipto em LPF, né? Então é isso, assim, esses novos arranjos no campo necessitam de novos arranjos no banco, alguma coisa nesse sentido, né? E essas novas formas de integração, pecuária, lavoura, floresta, a gente tem um potencial enorme, né, de você fazer toda essa integração, e é bom para todo mundo, né? É bom porque você vai ter o gado num ambiente que ele é mais saudável, né? Você vai deixar de ter pastos degradados, você consegue fazer uma rotação que economicamente é mais viável para o produtor, ele mantém ali a sua cota da reserva legal, ele não precisa abrir novas áreas. Então, essa é a agenda que vai ser o novo normal daqui a pouco, né? Isso, como a gente traz projetos sustentáveis hoje, amanhã é uma nova forma de produção, a gente vai estar buscando um novo desafio, né? Porque eu acho que isso vai ser um novo normal aqui do agronegócio, e passando a ser o novo normal,
cada vez mais o sistema financeiro vai acompanhando, vai desenvolvendo mecanismos para entender como eu financio isso, né? Qual é a necessidade? E aí a gente vai evoluindo em conjunto. Sim, e aqui nessa COP também tem ficado um pouco mais evidente até o papel da agricultura familiar nesse sentido, Sim. assim, né? De espaços de diálogo que querem ouvir mais a agricultura familiar, ou que ficou mais evidente quanto essa parte da produção de alimentos está vulnerável. Sim. Você acompanha isso aqui na COP, queria entender um pouco também como que vocês pensam esses arranjos, porque é isso, às vezes não, muitas vezes, os arranjos agroflorestais, por exemplo, vão beneficiar um pequeno produtor, que na mesma área vai Sim, começar com a certeza. diversificar, mas olha um negócio com mais complexidade e precisa de apoio. E aí, o Blended Finance aqui, ele é fundamental quando você fala dos pequenos, né? Porque ele tem uma necessidade não só do financiamento do crédito, né, que tem que ser mais acessível, e aí você tem as cooperativas, você tem as associações que viabilizam isso, mas você também tem que levar essas práticas mais avançadas num custo que caiba para o pequeno produtor, né? Então, assistência técnica, todo o entendimento dessa agenda, uma rotação, às vezes, de cultura que tem um tempo maior para maturidade, para que se torne viavelmente economicamente viável na ponta, né? Então, eu acho que os debates que têm acontecido aqui vêm muito olhar como é que você vai beneficiar a agricultura familiar, que tem um trabalho importante, tem um papel muito importante no Brasil, né? Mas não pode ser só nos grandes, a gente tem que chegar nos pequenos e tem que levar esse pacote como um todo, né? E aí, de novo, Blended Finance, ele é super importante, né? Eu acho que o Ecoinvest, nos seus 4 leilões, ensinou muito pra gente como o capital catalítico ele é importante e como num arranjo com esses pequenos que possivelmente a gente não vai conseguir chegar individualmente em cada um deles, mas nessa organização, seja por associação ou cooperativa, não só o acesso ao crédito, mas principalmente assim que a gente tiver a regulamentação do mercado de carbono, para muito carbono evitado, gerado pelos pequenos produtores, como é que eles serão adequadamente remunerados por isso, né? Então, tem uma dinâmica, de novo, os arranjos são super importantes, a gente cada vez mais acredita nisso. E isso acaba até flertando não, assim, é uma conexão direta com a própria questão dos pagamentos por serviços ambientais também. Também, Esse lugar de que entender... é o conjunto do mercado de carbono, é o crédito de carbono, é o PSA, o pagamento por serviço ambiental, é o capital catalítico, é esse conjunto como um todo que vai remunerar adequadamente pelo serviço, né, pelas soluções baseadas na natureza que o produtor contribui, né? Sim, porque no sem fundo dúvida. é ele que está mantendo a sua reserva legal, que está cada vez olhando para práticas mais sustentáveis, que vai colaborar com as emissões de carbono, porque é o que a gente falou, né? A mitigação ela tem que continuar acontecendo, mas a gente já migrou para adaptação, porque a gente já tem um aquecimento presente, né? A entrega das NDCs, elas conseguiram chegar, o último número que eu tinha visto, pelas todas as NDCs dos países entregue até agora, a gente tinha reduzido para 2,3, ainda distante de 1,5, né? E a prática mais barata de captura de carbono da atmosfera é, de fato, soluções baseadas na natureza. É a entrega que todos os produtores entregam todos os dias. Então, como remunerar adequadamente para que ele continue nessa evolução, né? E aí, esses instrumentos são super necessários, né? Mas para isso a gente precisa ajudar com assistência técnica, a gente precisa chegar com crédito, de fato, que ajude ele mais do que a taxa de juros, a carência, o longo prazo dessas linhas são super importantes. O que você enxerga, quais que têm sido as discussões dentro do Itaú e de uma maneira geral, até no setor mesmo, olhando para curto, médio e longo prazo, assim, o que é possível fazer a curto prazo para ajudar esse produtor que está vivendo, né, dificuldades às vezes na safra atual por uma questão já de clima? O que vocês enxergam que é médio prazo? O que precisa de uma maturidade melhor para ser a longo prazo, no sentido desses arranjos ou desses financiamentos, muito baseado no que já está sendo discutido aqui na COP, né? O que dá para a gente olhar que está pertinho, que já está mais acessível e que ainda precisa de mais? Eu acho que o curto prazo é a gente ajudar, a gente ter projetos mais robustos que possam ser financiados, e quando a gente fala de ter projetos,
tem muitos projetos, mas a gente precisa ajudar a formatar esses projetos, ter KPIs, né, ter monitoramento, porque hoje eles ainda oferecem muito risco, porque eu acho que falta uma estruturação governança, né, que é um tema que a gente acha que está lá no ESG na pontinha, mas tem tudo a ver com questão climática, porque normalmente a governança é de fato um componente muito importante para passar segurança jurídica, para trazer credibilidade, né? Então acho que o primeiro gargalo no curto prazo é como a gente ajuda projetos a serem projetos mais robustos para eles serem financiados não só por bancos, mas pelo capital estrangeiro, né? Como é que a gente ajuda nesse processo? Então acho que tem uma assessoria, uma assistência técnica na estruturação de projetos que eu acho que é super importante, né? O segundo ponto é como no sistema financeiro a gente evolui com as taxonomias, né? Porque a gente cria uma padronização no sistema financeiro onde todos olham da mesma forma, classificam da mesma forma, a gente começa a comparar essas coisas todas, né? Isso é um gargalo grande, né? Exato, não é só sobre o produtor, mas é também como os bancos trabalham e reagem às necessidades, né? Acho que tivemos um grande avanço com a publicação da taxonomia sustentável brasileira, com os cadernos, a gente sabe que está amadurecendo ainda o caderno do agro, né? Tem várias discussões que estão rolando paralelamente à COP, e depois a gente vai ter o prazo de implementação, mas isso é super importante para a gente criar uma padronização e transparência, porque você começa a olhar o quanto de fato os bancos estão ajudando a economia brasileira a ser mais verde, mais resiliente, como a gente tem atendido o agro, criando que cada um tem sua linha, formas diferentes de classificar o cliente, tudo isso não gera tanta facilidade de você ver como o fluxo financeiro está chegando onde precisa na temática, no financiamento climático. Então, acho que esse é um outro gargalo importante no curto prazo, né? E, de fato, a gente transformar coisas mais estruturais, acessíveis, né? A assistência técnica não só no projeto, mas nas práticas sustentáveis, como é que a gente consegue trazer isso e disseminar para os pequenos produtores. Acho que no curto prazo é isso que a gente precisa, né? Eu acho que superando essas questões, quando a gente olha para o médio e longo prazo, como é que a gente caminha esses fluxos financeiros até que isso passe a ser o dia a dia do agronegócio. Que a gente não tem que ter mais linha especial ou projeto específico, porque tudo isso entrou e, naturalmente, quando isso começa a ser a parte mais relevante, naturalmente você tem uma redução do custo do crédito, porque o risco é menor, porque são teses comprovadas. A gente não está falando de uma tese que foi sugerida, não, foi pesquisa aplicada, né? Você tem Exalc, você tem INSPER, você tem USP, você tem Unicamp, você tem grandes universidades ali testando, capturando no médio e longo prazo informações para mostrar que são práticas com ótimo retorno para o produtor, ótimo retorno para o meio ambiente, né? Então tudo isso passa a dar começa a ser muito mais parrudo nesse sentido, e aí você tem uma economia cada vez mais fluida que vai fazer o capital cada vez mais, esse fluxo ser direcionado, né? E obviamente que bancos multilaterais ajudam muito quando você tem práticas no agro onde você conta com o recurso do BID, né, a FC, quando você vai buscar outros multilaterais, porque eles conseguem ter muito mais resiliência na linha, com prazo, com a taxa que precisa. Era isso que eu ia te perguntar, né? Até participei do evento que vocês promoveram em São Paulo, com o BID, né, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e o Fórum Econômico Mundial. Isso. Então, falando exatamente sobre essa captação de recursos, né, internacional, como viabilizar isso de uma forma que chegue aos países e logo aos bancos regionais. Falaram muito dos bancos locais, né, dos bancos, dessa importância dos bancos locais. Como que isso também se dá na prática, no sentido de... O que você enxerga de governança nesse sentido, Luciana? Quando um dos gargalos é a governança, o que está faltando, então, de fato, para essa governança estar mais sólida, ou formada, ou transparente? O que você enxerga que é preciso? Que mecanismos talvez sejam necessários criar, né? Que fluxo é esse? Como que a gente realmente consegue ter uma transparência de que um dinheiro que veio do BID, de fato, chegou num produtor de médio porte que está restaurando área, sei lá, em Goiás? Assim, pela experiência que a gente tem no Itaú, a gente fez uma captação recentemente, foi a primeira captação de biodiversidade, e aí ele tinha um mix ali de biodiversidade e atendimento social também, foi uma linha com BID e a IFC, né? A gente captou 1,4 bilhões de reais,
Parte desses recursos foram para a gente reativar a economia no Rio Grande do Sul, que ainda tem, né, um processo pós tudo que aconteceu no Rio Grande do Sul. Parte a gente injetou no Reverte, né? E a gente tem outras captações em andamento. Ter um pipeline de projetos apto é um passo muito importante para você poder sentar com os bancos multilaterais e com investidores para mostrar quais são os projetos, qual é a governança, né, que eles estão em compliance com questões ambientais e sociais, porque não é só você olhar as licenças, você olhar de fato as questões ambientais, né, eles também querem saber como é a condição de trabalho na ponta, né? Então, ter um pipeline de projetos é 90% do caminho, porque existe apetite do recurso internacional estrangeiro e dos multilaterais para investir no Brasil. Mas é muito mais a gente estar preparado e buscar com esse pipeline do que, de fato, pedir e depois ver onde vai alocar. Sim, então, essa coisa da credibilidade, você ter um pipeline de projetos e para a gente... ter o Reverte foi muito bom, porque a gente tinha, a gente mostrava assistência técnica pela Singenta e tal, mas a gente tem uma parceria com a TNC que garante o compliance ambiental e social de forma independente para depois ainda passar pela esteira do banco, né? Então, quando você mostra isso, o recurso vem. Então, a gente tem que voltar para o do curto prazo, né? Que é, para destravar esse capital, a gente precisa trabalhar mais no pipeline dos projetos. O podcast Arroz, Feijão e Clima tem patrocínio de Suzano, Singenta e Ajinomoto. Juntos, de olho na COP30, pelo futuro do planeta. Então, a gente estava falando sobre essa questão dos recursos vindos de fora do país, mas de bancos multilaterais. E eu participei desse evento que vocês fizeram, então, com o BID e o F, né, o World Economic Forum. E você falou dessa questão de como os bancos locais têm importância nisso. De pegar esse dinheiro e adaptar para, né, isso, para arranjos, para realidades locais. O quanto que esses bancos, mas não só eles, né, o movimento de uma forma geral, assim, o sistema financeiro hoje e essa captação de recursos internacional também está aberto a entender essas realidades para esses arranjos, né? Então, a realidade brasileira, a realidade da agricultura tropical, da ciência agronômica, né, da nossa realidade aqui. Quanto que você entende que está também se abrindo um novo horizonte desse diálogo? Porque até então era muito um top-down, assim, e hoje o mundo está percebendo que precisa entender mais essas realidades tropicais, por exemplo, né? Agricultura regenerativa, enfim. Eu tenho visto um diálogo cada vez mais crescente, até porque a gente no Brasil consegue comprovar, demonstrar, a gente tem usado muito a ciência nesse sentido para mostrar que existe uma diferença muito grande quando você fala, né, de uma agricultura tropical comparada a outros países, né? Aqui a gente tem práticas sustentáveis que não são aplicáveis em outras geografias, então, e você tem muito da academia brasileira conectada não só com a ONU, para dialogar com o IPCC e demonstrar e mostrar todo, e publicando papers o tempo todo, colaboração com universidades internacionais, então você consegue ter uma visão bastante isenta e independente que tem ajudado um pouco nessa conversa, né? Eu acho que ainda tem um gargalo que a gente precisa superar, quando a gente fala desse pipeline de projetos mais robustos e tal, que é a questão de garantias, né? Porque no sistema financeiro, e quando você faz o diálogo com multilaterais, quando você fala com os grandes investidores estrangeiros, né, as garantias acabam sendo uma pauta bastante importante, principalmente quando a gente está no momento econômico que estamos no Brasil hoje, onde você tem um crescimento, né, de inadimplemento por parte das empresas, algumas passando por dificuldade, né? Se você olha até resultados de um concorrente nosso recentemente que teve, de fato, ali na sua carteira do agro um desafio, né, de perdas. Quando você olha quem arrendou terra também, com os economics que ainda têm seus desafios, pensar nas garantias, eu acho que é uma questão. Né? Colocar a própria terra, a garantia, é uma questão muito sensível para o produtor rural. Muito sensível, assim, né? muito sensível. E, então,
pensar em arranjos financeiros, e aí não é nem arranjos de parceiros, talvez para a composição de garantias, talvez vai ter que ser uma pauta para a gente colocar na mesa para entender como a gente destrava isso, né? Já que a gente está entendendo um pouco qual é a realidade econômica hoje dos produtores, dos pequenos produtores, para entender que talvez ajudá-los em um fundo de reserva, a gente vai ter que colocar isso na pauta, né? Eu acho que esse é um ponto, vejo que existe uma abertura, e eu acho que isso também está dentro de uma pauta de financiamento climático, por exemplo. Sem dúvida, né? Acabei de pensar Garantias nisso. de pequenos produtores. Da mesma forma que a gente tem práticas sustentáveis, a gente tem muito a contribuir. Do outro lado, acho que a gente tem esse desafio de composição de garantias, que a gente vem discutindo com o BNDES, tem trabalhado super forte nessa pauta, mas a gente ainda precisa encontrar um caminho para isso, né? Que eu acho que isso pode fazer a diferença e destravar com maior velocidade. Você vê um diálogo sobre isso aqui na COP? Ainda precisa amadurecer? Como que você entende eu isso acho nos que corredores? o primeiro dia da COP eu fiquei muito feliz porque o primeiro dia de COP já teve uma reunião da reforma dos bancos multilaterais, né? E isso é pauta dessa discussão. Então, vejo que estamos numa construção e localmente a gente também vai ter que encontrar uma solução até para mostrar para os multilaterais, mostrar para os investidores estrangeiros como é que a gente lida com essa questão de garantias no Brasil, né? Porque você tem titulação da terra, você tem, quando você olha para toda a parte de conservação, hoje você não tem uma forma economicamente viável de crédito para conservação florestal hoje, por exemplo, né? Que qual é a garantia? Né? É muito difícil, né? Sim. Então, eu acho que essa é uma pauta que tem sido puxado pelo BNDES, tem sido conversas, quando você olha, não é só a geografia brasileira que tem essa questão. Sim, exato. Isso mas acho é o que, local, né? O regional, o local e o internacional. Todo mundo passa por isso em alguma instância. Exatamente. Então, acho que esse talvez é um desafio que a gente, daqui até a próxima COP, a gente vai ter que buscar um caminho para isso. Interessante. E o que você destaca, então, daquilo, Luciana, também de pontos que você viu um diálogo avançar, ou que esperava, mas não avançou tanto? A gente estava falando um pouquinho do TFFF, né, que é, de fato, uma bandeira que eu acho que vai marcar muito a COP30, né? A presidência brasileira, mas o mecanismo por si só. O que você entende que avança nessa agenda que se cruza, então, né, financiamento, sociobiodiversidade também, mas, óbvio, então, essa questão de uma reforma dos bancos multilaterais e como eles olham para esse capital catalítico. O que você entende que anda, que sai aqui de Belém e que dá para apostar, assim, né, que não vai perder o fôlego tão logo, assim? Eu acho que a questão do financiamento climático no 1,3 trilhões de dólares, acho que avança, eu acho que entender, né, você tem uma busca de uma ambição maior por recursos dos governos. Não tenho dúvida que vamos ter uma reforma de bancos multilaterais que vai possibilitar maiores fluxos financeiros para isso, e eu acho que a iniciativa privada tem buscado caminhos também. Então, daqui até novembro, a próxima COP, eu tenho certeza que não só daqui, porque eu acho que é uma conversa mais longa, mas acho que aqui a gente deu um pontapé importante, vai ser uma agenda com toda certeza de grande evolução para a gente ter esses recursos, né? Acho que esse é um ponto importante. Junto com a questão de governança. Junto com a questão de governança, porque grande parte do que vem das reformas dos bancos multilaterais vem com esse olhar de governança para possibilitar muitos dos movimentos que vão ser necessários, não tenho a menor dúvida, né? O segundo ponto que eu acho que foi muito bacana eu nunca ouvi tanto sobre agricultura numa COP como eu estou ouvindo nessa, né? Sobre agricultura regenerativa, de ações concretas. Então, eu sempre tive um olhar para a COP30 de que seria um ambiente para a gente mostrar o agro que dá certo no Brasil, né? O agro que tem investido muito, que tem sido resiliente, que tem trazido práticas sustentáveis nos seus modos de se transformando. E eu acho que a gente conseguiu trazer isso para a COP, quando você olha para a AgriZone, quando você vê o tema de agricultura permeando não só os dias agora dos dias finais, mas todo dia tinha painéis discutindo isso, tinham boas práticas. A diretoria da COP vem falando bastante. Então, acredito que a gente conseguiu botar o agro na pauta. Eu acho que a gente precisa cada vez mais mostrar né, porque eu acho que até para atrair capital estrangeiro, a gente tem que dar mais visibilidade para essas práticas. Acho que tem muita abertura de todos ainda para os gargalos que a gente precisa tratar nesse tema.
Eu estou muito otimista, eu acho que a gente vai evoluir muito aqui nos últimos dias nas negociações, né? Eu acho que o próprio TFFF, a gente vai precisar ver o desenrolar dele aqui no próximo ano para entender como os players privados participam disso, né? Então a gente teve alguns países que contribuíram, né? Os primeiros aportes vão ser destravados a partir de 2028, pelo que eu vi aqui de discussão na COP. Eu acho que é isso, né? Eu acho que tudo que a gente busca para mostrar que a floresta em pé, ela vale mais do que a floresta derrubada, é sempre muito positivo, e eu vejo conversas mais parrudas, mais robustas, mais pragmáticas, de coisas concretas. Então, acho que a gente vai ter uma boa entrega, não tenham dúvida. Muito interessante. E eu queria terminar fazendo uma pergunta que é um pouco fora, mas eu imagino que tem a ver com o assunto. Mas eu fico me perguntando como que está o mercado de trabalho para lidar com esse tema, assim, quando a gente está falando de dentro do sistema financeiro, de dentro dos bancos, assim, porque a gente já falou isso um pouquinho aqui no podcast em relação ao ambiente jurídico, de como que os novos advogados estão se formando, porque eles precisam olhar o direito do agronegócio, o direito ambiental, o direito Super. fundiário, Sim. essas 3 áreas, né? O direito, enfim, até olhando para questões de acesso a crédito, né? Um direito que olha para toda essa construção por exemplo, de contratos futuros, né? Sim. Como que isso se transpõe para a área do Itaú, para o sistema financeiro, mas até onde você atua também, essas relações institucionais e a sustentabilidade, né? É um profissional que também está precisando ficar um pouco mais sofisticado, porque está complexo olhar para todos esses atores? Na verdade, acho que não só o jurídico, mas está acontecendo uma grande transformação no profissional. Obviamente que no jurídico, o banco é um ambiente bastante regulado, né? Então você tem lá normas do Banco Central, da CVM, tem toda uma questão de transparência, seja a luz da taxonomia, o IFRS com o S2, depois o S1. O olhar tem sido de maior complexidade, buscando padronização e transparência, não tenho a menor dúvida, né? Mas, por outro lado, como isso vai ser o nosso novo normal, a transformação ela tem acontecido em todo o setor financeiro, não só no jurídico, né? Por quê? Qual é a melhor conversa que eu posso ter com clientes de práticas sustentáveis? É a conversa do comercial no dia a dia com o seu cliente. O meu comercial, ele conhece muito bem o cliente no todo. Então, não pode ser a Luciana sair da cadeira dela da Faria Lima e ir visitar o cliente para conversar sobre práticas sustentáveis. Então, o que a gente fez foi capacitar todo o nosso comercial, alimentar ele com informações muito precisas sobre a atuação do cliente dele, onde estão as oportunidades, onde estão os riscos, para que a melhor conversa que ele vai ter com o cliente dele também inclua a conversa do ESG, a conversa do climático. A gente, junto com a área de risco, porque antes você tinha uma perspectiva de olhar risco, mas sem esse olhar tão mais detalhado. Apesar do sistema financeiro brasileiro ter sido um grande fomentador desse debate desde a final da década de 80, início da década de 90, ele vem se sofisticando cada vez mais, né? Então, como que a gente traz esse conhecimento e capacita os profissionais da área de risco para olhar agora o risco físico, o risco de transição, né? A gente tem que reportar isso para o Banco Central. Quando você olha para crédito, ele não pode mais olhar só o crédito como ele olhava antes, ele tem que trazer os cenários, né? Tem o maior, onde a região está, vai alagar mais? Vai ter mais seca extrema? Não vai? É ciclone? Agora o que aconteceu no Paraná? Nossa, são todos esses componentes, então cada vez mais a gente tem que deixar todos os profissionais cada vez mais completos. Então eu acho que quando eu olho para a perspectiva do banco, é uma conversa que tem permeado a organização como um todo, porque, de novo, é um novo jeito de fazer negócio, né? Não é uma agenda à parte. Então isso tem transformado, e eu acho que esse conhecimento adquirido, tem muita capacitação, tem muitos players do mercado que têm contribuído em trazer a academia com pesquisa aplicada, tem ajudado muito. Mas eu acho que tem uma outra perspectiva na ponta do cliente, quando eu olho para o agro, né, que tem uma oportunidade muito grande, porque o que a gente vê na linha do tempo quando a gente olha o mapa demográfico do Brasil, a gente perdeu já o boom da pirâmide onde você tinha mais jovens do que idosos, né? Então, você tinha uma base de muitas crianças nascendo, né? E você tinha uma pirâmide ainda de um envelhecimento menor. Agora, essa pirâmide não é mais nem um formato de pirâmide, né? Você já tem ali uma redução muito grande de crianças e você tem uma população mais velha nesse processo. Por mais tempo, inclusive, né? Por mais tempo. Então,
Por um lado, você tem pessoas experientes na ponta, né, com a idade, com o conhecimento adquirido. Por outro, você tem um jovem que ele cada vez mais quer buscar outras coisas. Ele quer olhar tecnologia, ele está buscando outro universo. Então, o que eu mais tenho ouvido dos meus clientes é que tem muita dificuldade de manter o jovem no campo, porque ele quer outras pautas. Só que, por outro lado, você tem um agro com muita tecnologia embarcada, né? Gente, máquinas, hoje que você opera no agro, é um negócio altamente sofisticado, Nossa, sim, né? sensacional. Então, como que a gente treina essa juventude para eles ficarem no campo? Como é que a gente sai daquela universidade generalista e começa em cursos técnicos específicos, onde o menino vai ter um senso de propósito muito grande, porque vai estar falando a linguagem dessa geração, Modernização, né? das grades curriculares, inclusive. Exato, né? E eu acho que a gente sai também de um sistema educacional no Brasil, onde todo mundo ia para a universidade, que formava no geral, e demorava depois se voltar esse menino, e normalmente ele nem voltava, né? Porque ele ia, se formava e de lá ele ia para outras profissões, para outros lugares, né? Eu brinco que, por exemplo, lá no Itaú, toda a parte de engenharia a gente é um grande culpado, né? Que tem um monte de engenheiro trabalhando no banco. Fala, mas na engenharia não tá tendo uma baixa de profissionais. Que a gente, né, do sistema financeiro acaba roubando um pouco dos engenheiros. Mas isso acontece com outras profissões também, né? E quando você fala também da transição climática, a gente tem que pensar que você vai ter uma baixa de determinadas profissões que vão deixar de existir por um lado, com a necessidade de outras profissões e não necessariamente são os mesmos públicos, né? Então, você tem um ensino técnico dentro do agro, voltado para a gente conseguir preparar muito bem os jovens, que talvez não sejam remunerados até muito melhor do que os que foram para a universidade, eu acho que esse é o caminho que dialoga com esse agro com mais tecnologia, com metodologias mais sustentáveis, que é algo que dialoga com essa nova geração, né? Então, eu vejo, quando você fala de mercado de trabalho, uma grande transformação. Que pode ser muito positiva, mas a gente tem que ter uma intencionalidade em fazer que ela seja positiva, para ela, de novo, não crescer ainda mais o abismo social que a gente tem no Brasil. Então, hoje é um ponto que a gente vem estudando muito no banco. Como é que a gente contribui nessa pauta, já que educação também é um assunto que para a gente é muito caro? Né? Sim, exato. Perguntei porque eu sei que vocês se dedicam a isso e porque tem essa lacuna no campo mesmo. A gente sabe que tem, sim, um perfil que está se modernizando, mas quando a gente olha para a agricultura dos Estados Unidos, por exemplo, isso é um grande problema, né? Sim. Eles não têm sucessores, assim, então como olhar para a gente também ter esse agro que é sustentável, promissor, com novos arranjos e que os profissionais deem conta e, inclusive, estejam no campo para fazer acontecer, né? Exatamente. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente conseguir capturar esses jovens, manter no campo e você reduzir desigualdades sociais. Eu recentemente, uma semana antes de ir para a COP, eu visitei um projeto incrível em Pompeia, de uma fundação no interior de São Paulo, da Fundação Sunge. Gente, assim, o que eu vi lá é um negócio muito importante, porque eles trabalham com jovens de até uma hora de distância da cidade, que estudam lá, eles têm um ciclo completo de educação que termina no ensino técnico, e o menino muda completamente o ciclo de vida da família, né? Porque ele, com o ensino técnico, ele sai altamente capacitado. Hoje, a grande indústria de grandes equipamentos do agro mandam para a fundação até equipamentos que não foram nem lançados no mercado, para o menino já sair treinado. E assim, ele dá uma arrancada socioeconômica, que é um negócio impressionante. Acesso, né? A conhecimento. A conhecimento. E isso eu acho que é o agro que dá certo, né? É o agro que não só vai contribuir com a agenda de redução de carbono, mas que também tem um potencial enorme de reduzir as desigualdades sociais, transformando a educação do ensino profissionalizante no Brasil. Eu fiquei muito bem impressionada com o que eu vi em Pompeia. Que legal, que bom. É bom trazer bons exemplos, assim, né? Sim. Excelente, excelente. Bom, vocês já perceberam que daria para ficar mais um tempão conversando. É verdade. Mas a gente vai encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigada, Luciana, eu que agradeço. Por receber a gente com essa vista linda. Depois a gente mostra melhor pro pessoal. Obrigada mesmo, viu, pela participação. E a gente agradece você que ficou aí do outro lado da tela, nos assistindo até agora, nesse episódio gravado diretamente de Belém.
Belém. O Arroz, Feijão e Clima é isso, esse espaço para a gente discutir esse futuro do alimento, o futuro da produção agrícola, entender que o Brasil pode ser, sim, já é, na verdade, uma potência, mas pode trazer muitas soluções para o mundo, seja na produção de grãos, seja na produção de bioenergia, nessa recuperação de áreas, né? Essa aliança entre florestas, combustíveis. Então fica o convite para você assistir outros episódios que já estão no ar. Nossos episódios estão sempre no YouTube e no Spotify, vão pro ar toda semana. E a gente está nas redes sociais também, então é só seguir Arroz, Feijão e Clima. E se você quiser mandar um e-mail para a gente, uma sugestão de pauta, um convite para viajar por aí, é só nos escrever também no e-mail, no arrozfeijãoclima@gmail.com. A gente te espera nas diferentes plataformas, seja aqui de Belém, seja de São Paulo ou em outro lugar que a gente esteja aí pelo planeta Terra. A gente te espera no próximo episódio. Até lá! O primeiro passo para investir no futuro é dialogar sobre mudanças climáticas e os rumos da segurança alimentar. Para isso, o Itaú BBA é parceiro do Arroz, Feijão e Clima. Juntos, de olho na COP30 pelo futuro do planeta.